E aí, galera ligada no Resenha de Craque, vamos trazer a análise dos jogos da dupla Caju e da dupla Grenal neste final de semana, começando com o jogo das 5 da tarde no estádio Bento Freitas. Tem Brasil de Pelotas e Grêmio, jogo de opostos do Campeonato Gaúcho. Enquanto o Grêmio é líder da competição, com 21 gols marcados em 6 jogos, o Brasil de Pelotas é último colocado, é o 12º colocado do Campeonato Gaúcho, não venceu na competição e não venceu em casa também, né? São 3 jogos com 2 derrotas e um empate, inclusive na semana passada, onde acabou tendo o seu técnico demitido depois da derrota para a equipe do Aimoré, e o Gustavo Papa assumiu como interino na equipe do Brasil de Pelotas, que tem apenas 3 pontos na competição em 6 jogos disputados. E o Grêmio, bom, o Grêmio vem goleando todo mundo. O Grêmio vem com um grande ataque, pelo menos a nível de gols marcados nessa competição, e se apresenta então esse jogo contra o último colocado da competição, o Brasil de Pelotas, que já há 2 ou 3 rodadas vem num discurso de necessidade de vitória, desde aquele jogo contra o Internacional, quando o Inter também conquistou a sua primeira vitória na competição, vinha com um discurso de buscar o seu primeiro resultado positivo, mas acabou não conseguindo. E agora hoje enfrenta o Grêmio, que não é a equipe principal, é o Grêmio com algumas novidades, mas, claro, se aposta numa vitória até tranquila dessa equipe do Grêmio, que já tem ganho uma certa experiência e também uma certa competitividade nesse Campeonato Gaúcho. Passando do jogo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, vamos falar também do jogo do Internacional contra o Caxias, jogo Inter e Caxias. O Inter 4º colocado no Campeonato Gaúcho e o Caxias 3º colocado. Ambos têm a mesma pontuação, a única diferença é que o Internacional tem saldo de gols 6 e a equipe do Caxias tem saldo de gols 7. É um jogo importante para as duas equipes, um confronto até direto entre a equipe do Caxias e a equipe do Internacional. O Inter, que não vai contar com o Nico Lopes, que está suspenso, e D'Alessandro vai voltar à equipe. A grande questão é: quem será o centroavante do Inter no jogo de hoje? Aliás, essa é a grande questão já das últimas rodadas por parte do Inter, né? Será que chegou o momento de o Pedro Lucas, depois do gol marcado contra o Juventude no fim de semana passado, ganhar a sua oportunidade de começar como titular no ano de 2019, começar como titular no time do Internacional? Pois é, vamos esperar para ver o que o Odair vai fazer no jogo de hoje. E depois tem também o jogo do Juventude. Juventude encarando o Veranópolis às 6 horas da tarde. Um jogo importante para as duas equipes. O Veranópolis é 11º colocado, penúltimo colocado na tabela de classificação. O Juventude é 9º colocado, pode ter aí 4 desfalques no jogo de hoje. 3 desfalques, ou melhor, 2 desfalques são certos. O goleiro Marcelo Carné, que está lesionado, se lesionou no jogo contra o Internacional no domingo passado. E o zagueiro Vitor Salinas, que foi expulso também no jogo contra o Internacional. Esses 2 desfalques são certos. Também tem o Dalberto que não treinou no último treino antes do jogo, e também é dúvida para enfrentar a equipe da equipe do Veranópolis. O Vec, que também não venceu na competição, a gente falava há pouco da equipe do Brasil de Pelotas. Pois é, o Veranópolis tem praticamente a mesma campanha do Brasil no Campeonato Gaúcho. São 3 empates e 3 derrotas, ainda não venceu a equipe da Terra da Longevidade. É um bom jogo para o Juventude começar aí a se recuperar depois da derrota sofrida para o Internacional em casa, no Alfredo Jaconi, onde a equipe do Juventude não vence desde outubro do ano passado. Esta é uma análise antes da rodada. Daqui a pouco dupla Grenal em campo, dupla Caju também em campo, e esses são então os jogos que a equipe do Resenha de Craque vai trazer os detalhes para você que se liga no nosso Facebook. E aproveita também, vai lá no nosso Instagram, no Instagram do Resenha de Craque, para também curtir algumas fotos dos jogos da dupla Caju e também da dupla Grenal nos jogos em que a gente vai no estádio e faz a cobertura, tá certo? Então acesse também o nosso Instagram e fique ligado também no nosso Facebook, em grande audiência já do nosso Facebook. Muito obrigado a você que nos acompanha no Resenha de Craque e siga conosco, porque você sabe, né? No nosso time cabem bem mais do que 11.